Olá, está começando mais um Novos Tempos. Do 0 aos 6 anos de uma criança, todo contato com os pais é essencial para estabelecer vínculos e estimular o desenvolvimento e aprendizado. Para isso, a licença paternidade ajuda muito. Assim como as mulheres que trabalham com carteira assinada têm direito à licença maternidade, os homens também têm direito a 5 dias quando seus filhos nascem. Mas esse ano, uma grande e importante mudança aconteceu. Entrou em vigor a lei que aumenta o tempo da licença paternidade de 5 para 20 dias. Essa mudança vai dar mais tempo para que os pais e filhos aumentem esse vínculo tão importante nos primeiros dias de vida. Com a mesma obrigação, com as mesmas emoções, com as mesmas, com as mesmas divisões de tarefas. Tudo, tanto financeiramente quanto sentimentalmente. Sem a educação dos pais, não há educação, né? Em primeiro lugar, os pais, com certeza. Às vezes o filho cresce com a ideia de que a mãe tem que ficar em casa cuidando do filho e o pai fica trabalhando, colocando seu dinheiro em casa. Não é a realidade. A realidade é mulheres e homens têm esse mesmo ponto. Eles têm o direito de trabalhar, de colocar dinheiro em casa, e eles têm os mesmos deveres, tipo lavar a louça, limpar a casa e realmente cuidar dos filhos. O pai e a mãe têm que saber educar junto. Porque se não souber educar junto, um vai respeitar mais ou outro. Acho que a responsabilidade, por mais que a mãe carregue 9 meses, etc., acho que a responsabilidade tem que ser dividida pós-parto. Ainda é muito pouco, porque uma mãe tendo ajuda só nos 20 primeiros dias é absurdo, porque pelo menos até os 6 meses o moleque dá um trabalho. Poderia ser até mais, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais, mas eu acho que já é um grande avanço, né? A criança tem que ter um contato com o pai para ele ter noção do que é o pai dele. Para falar mais sobre licença paternidade, nós recebemos aqui no Novos Tempos a psicóloga e professora da PUC Minas, Paula Birchal. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professora Edivar. Ô Paulo, que alegria recebê-la aqui no nosso programa Novos Tempos. E eu queria começar, conversando com você sobre mais ou menos o que nós estávamos escutando ali. O mundo passou por grandes transformações. Fala-se até de mudança de época. Mas, Paula, quando a gente olha para a família e observando o exercício da paternidade, quais foram as principais mudanças que passamos? Acho que a grande mudança está vindo agora, né? Com essa questão da lei dos 20 dias de licença paternidade. Desculpa. Mas as mudanças foram grandes, né? Acho que se a gente pega e vamos pensar do século XIX para cá, né? A participação da mulher no mercado de trabalho, a possibilidade do homem participar em casa, né? Sair aquela cisão que cabe a educação da criança pequena, a mãe, a mulher, e o homem teria contato com o filho só mais velho, né? Quando seria na formação quase que profissional da vida adulto, né? Quando o filho aproximava do pai, esse avanço é significativo e ele vai aparecer meados do século XX para cá. Né? Então, nós temos aí uma mudança de uns 50, 60 anos, né? Que as novas configurações sociais, familiares, vêm trazendo essa divisão, né? Não mais de homem, mulher e as funções, né? Mas onde há uma participação, uma possibilidade a todos. Agora, quando eu tenho na memória assim, a experiência familiar, eu olho para o meu avô exercendo, né, não só o ser avô, mas o ser pai do meu pai, né, o meu pai exercendo conosco. E eu agora aprendendo a exercer a paternidade, podemos falar sem sombra de erro assim, que é diferente ser pai hoje do que era antigamente, então? Eu tenho uma passagem, né, de uma senhora, mas bem velhinha, dizendo assim, olha, hoje em dia, isso tem uns 10 anos que ela falou isso, uma senhora de 90 anos, falou assim, hoje em dia a coisa mais bonita que se tem é a gente aqui na praça vendo homens carregando bebês. Né? Na minha época, homem nenhum punha um bebê, o filho no colo. Né? Isso não podia, não era digno de um homem fazer isso. Né? Então essa abertura, essa possibilidade, né? O homem
ter ser afetuoso com o filho, pôr o filho no colo, trocar fralda, curar o umbigo, tudo isso, né? Poder adotar um filho sozinho, sem uma mulher, né? Então, essa transformação é algo extremamente significativo, né? E, ao mesmo tempo, na contramão, nós temos momentos legais, né, na justiça, da vara de família, que tem que ficar reivindicando a presença do pai na relação, né? Então, a sociedade absorve, mas também tem um tanto, né, que ainda delega para a mulher o cuidado do filho, né? O cuidar, o amparar, o amar o filho. Nessa temática, nós vamos fazer uma breve interrupção na nossa conversa, para a gente ver o que os internautas estão dizendo. Ok. Carolina. Então vamos dar uma olhadinha no nosso quadro Hashtag. Pessoal, vamos olhar aqui então o telão e ver o que os nossos internautas têm comentado sobre paternidade. Primeiro comentário: a dádiva da paternidade não tem a ver com o tipo de pai que você tem, mas sim com o nível de honra que você exerce. Segundo comentário, vamos ver. A paternidade é um direito e é importante participar de todos os momentos junto com a mãe. E essa internauta ainda usou a hashtag pai não é visita. E o terceiro comentário: o mesmo projeto de lei quer ampliar a licença paternidade para 30 dias. Porque o pai fica menos tempo que a mãe, é importante os dois estarem juntos nesta fase. A gente viu esses comentários e a gente tem comentado, né, também sobre a importância, né, do pai na criação do filho. Mas o que a gente precisa de fazer para que realmente, né, essa lei aconteça e esses benefícios do pai em casa realmente funcionem, entrem em prática? É lutar para que ela seja implantada, né? E a implantação só é possível se o homem também assume esse lugar da paternidade, né? Porque se ele vai aproveitar os 20 dias para ficar em casa, né? É para ficar em casa auxiliando na relação da mãe com o filho, né? Eu acho que a gente tem que fazer aqui uma grande diferença, né? Qual que é a função da mãe em termos de funcionamento, né? De função da mãe e função do pai, né? Cabe à mãe realmente amamentar, cuidar, zelar, amparar, estabelecer esse vínculo com o filho, né? O bebê pequenininho, recém-nascido, o bebê do primeiro mês de vida, ele vai criar vínculo com um, ele ainda não tem possibilidade de criar vínculo com dois. Então, alguém tem que maternar, né? Mas para que essa mulher, ou o pai, né? O pai poderia maternar também, né? Mas vamos pensar a mulher maternando o filho. Ela precisa que o pai, como um provedor, auxilie no funcionamento e na gestão desse ambiente, né? Porque se ela, além de cuidar do filho, amamentar, zelar e ter todos os cuidados básicos necessários para essa criança, tiver que ficar fazendo jantar para o marido, aí ele não está exercendo a função de pai. Né? Ele tem uma folga, né? Está tendo uma folga e está exercendo a função de homem. O pai, né? Tem que entender que a licença paternidade não é férias. Não é férias, ele tem que auxiliar na gestão desse ambiente, né? Para que a relação da mãe com o filho seja bem harmônica e que se estabeleça um início de vida saudável para o bebê. Mas, Paulo, eu queria que você comentasse o recadinho da Sueli, que disse que pai não é visita. Pai não é visita, é isso, né? Não tem que esperar que vai ter jantar de noite para ele. Porque a mulher, nesse período do início, né, do estabelecimento, nos primeiros meses do bebê, ela vai estar amamentando. E a amamentação, ela amamenta quando a criança precisa, né? Então, você não fala de noite não tem amamentação. Tem, né? Então, é justamente compreender, vivenciar como que se estabelece essa relação entre mãe e filho, né? E o pai estando lá, ele facilita, né? Ele tem que ser um facilitador e um provedor das necessidades dessa relação. Mas aí você começou a descrever quase que uma forma de papel, né? De um papel da paternidade, papel da maternidade. E parece que alguém ali disse que hoje a tendência é de intercambiar, cada um fazer, claro, um ajudar mutuamente o outro. Mas eu te pergunto, há uma definição do que é a paternidade? A função paterna, ela vem para organizar o ambiente,
né? Ele é o gestor, no sentido da organização, da lei, do amparo e de prover a relação. Então, o que é isso? A mãe, o pai pode amamentar? Não, só se estiver na mamadeira, né? Mas o pai pode trocar uma fralda, enquanto a mãe descansa, enquanto a mãe toma um banho, tá certo? Então, tem funções que são da mulher e é da mãe, da maternagem, né? Inerente à condição da maternagem. E ao pai cabe, então, prover essas possibilidades, né? Então, para a mulher tem que estar descansada para amamentar, né? Eu costumo comparar a vaca que está ali fazendo leite. Se ela não ficar parada, ela não produz leite. Não é mesmo? Ela tem que ficar confinada. A mulher amamentando, ela tem que ficar meio confinada mesmo. Se ela tiver que fazer um monte de coisa, o leite não vai. Ela não vai ter organismo e disposição, né, e produção para poder amamentar a criança, né? E aí realmente começa aqueles estabelecimentos complicados da maternagem. Então, o pai, 20 dias no início, que é aquele primeiro dia, 20 dias que a mãe também está adaptando com o bebê com o ambiente familiar. O auxílio, né, a entrada do pai, quer dizer, essa lei ajuda e colabora muito estabelecer, né? Então, só voltando, estabelecer uma boa relação. Só voltando à sua provocação e da internauta, né? Eu acho que tem que dividir sim, né? Mas tem coisas que cabe ao pai e tem coisas que cabe à mãe. Nós não podemos também confundir, somos todos iguais, porque também senão a criança não percebe a diferença. E o mundo é feito de diferenças, diferenças que eu vou introjetando, que eu vou percebendo e vou escolhendo, colocando essas diferenças na minha vida. Ô Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo. Ok. Tá? Ana Carolina. E nós voltamos daqui a pouco com mais Novos Tempos. E a nossa conversa hoje é sobre licença paternidade. Não saia daí. Por enquanto, a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias só faz parte da empresa que participa do programa Empresa Cidadã. A mudança não é obrigatória, mas poderá trazer melhorias importantes para os pais e filhos. Com a sanção do Marco Legal da Primeira Infância, a licença paternidade será estendida para 20 dias. Antes, o aumento da licença era apenas para as mães, que tinham direito a 2 meses a mais em casa, somando 6 meses. O Marco Legal da Primeira Infância aprovado contempla exatamente a mesma situação. A prorrogação da licença paternidade atingirá os empregados de pessoas jurídicas que aderem ao programa Empresa Cidadã e durante esse período da prorrogação, que será de 15 dias, a empresa arca com o salário e ela pode usar esses valores para abater do imposto de renda pessoa jurídica. Que cuidar de criança não é fácil, todo mundo concorda. É preciso divisão de tarefas e muita organização para a logística dar certo. E é assim que a Deise e o Wanderson fazem aqui, não é mesmo? É isso aí. Aqui a gente divide todas as nossas tarefas com o cuidado da Luísa, né? De manhã eu fico em casa, levo a Luísa para a escola e à tarde é o Wanderson que busca ela na escola e vem com ela para casa, dá janta até que eu chegue do trabalho. E foi assim desde que a pequena Luísa nasceu, quase 5 anos atrás. Na época, a licença paternidade era de 5 dias. O pai deu um jeitinho para ficar mais tempo próximo da filha e da esposa, que precisava de apoio e ajuda. Juntou todas as horas extras que tinha e conseguiu ficar 15 dias em casa. Achei pouco, né? Porque a gente vê que a gente vai voltar a trabalhar e que fica difícil, né, para a esposa ficar sozinha em casa. Então, normalmente a mãe da Deise veio ajudar também, né, porque eu não estava presente, e acaba vindo a mãe da Deise, a minha mãe acabava vindo dando auxílio, né. Os dois, através da experiência, entendem que o período de licença deveria ser maior. Se ele estivesse em casa mais tempo, isso ajudaria muito. Apesar que o Wanderson, desde que a Luísa nasceu, ele sempre ajudou. Então, se ele tivesse a oportunidade de ficar mais dias em casa, isso facilitaria muito o trabalho, né, com a criança. Eu acho que poderia ser um período até de pelo menos uns 2 meses, assim, porque você realmente dividiria a tarefa. Apesar do aumento da licença ser considerado pequeno, é um grande avanço.
essa proximidade maior, esse convívio, né? O convívio com a família, com a criança naquele momento inicial, ele é importantíssimo, né? Todo mundo sabe da questão do afeto, né? E a participação do pai, principalmente, isso faz a diferença, assim, na vida da criança, né? É o reconhecimento expresso no sentido de que essa convivência é extremamente importante para reforçar os laços afetivos, pai, criança, e com isso propiciar o melhor desenvolvimento da criança também. Tem muito a contribuir, eu acho que poderia ser um pouco mais, né? Mas tem muito a contribuir, já é um passo, né? A mudança dessa lei também é muito importante porque as mulheres ainda sofrem muito preconceito na hora de uma contratação em uma empresa. Em alguns países, esse tempo ele é dividido entre os pais. Professora, esse é o começo de uma importante mudança na educação dos filhos e também na visão da sociedade? Sim, né? Esse é um começo de uma reestruturação na dinâmica das famílias. Então, está cabendo aos dois, se a gente não pensar em termos de tempo, né, cabe aos dois, então, o exercício da educação dos filhos, né? Então, está se deixando de ter a mulher como a responsável de tudo, né? E legalmente já tinha 5 dias, mas 20 dias já é o que o professor estava comentando, né? É 4 vezes mais já. É pouco, mas já são 4 vezes mais do que se tem há muitas décadas, né? Então já é a percepção que a entrada de um filho novo em casa, não tem que ser o primeiro, pode ser o 10º, pode ser o 2º, traz mudanças, né, na gestão, na dinâmica, na sistêmica daquele casal, né? Então, socialmente, está se delegando esse espaço para os dois, para o homem e para a mulher, para o pai e para a mãe. Agora, Paula, como hoje a gente tem mais acesso pela internet, pelos meios de transporte, né, a ter contato com outras culturas, a gente percebe, pelo menos assim na minha observação, que há muitos modos de a gente vivenciar essa corresponsabilidade na educação dos filhos, no caso a paternidade e a maternidade. Mas olhando na nossa cultura, eu insisto um pouquinho mais de tirar de você que está acompanhando bastante essa realidade. Quais os principais desafios de bem exercer a paternidade nessa vida urbana, como configura a nossa vida atual, como brasileiros? Exercer a paternidade, né? Assim, acho que a questão da mãe fica bem estabelecida já, né? Essa questão que acho que a lei possibilita, né? Essa lei entrando em vigor e sendo absorvida por todas as empresas, seria o ideal, né? Uhum. Mas o exercício da paternidade, né, é o reconhecimento que aquele filho é seu, é do homem também, né? Ou é do pai, mesmo que o pai seja num casal homoafetivo, cada um vai ter uma função. Num casal homoafetivo, um tem a função feminina de maternidade, ou tem a função masculina, né? Então, o que é a função do pai, né? A função do pai é de amparar a família, é de dar segurança, é de organizar aquela relação que muitas vezes entre a mãe e o filho está muito... A mãe deixa tudo muito permissiva muitas vezes, ou ela está reclamando de uma exaustão dessa relação, está cansada. O pai vem e tira aquele estresse da relação, né? E fala, não, vem cá, filho, fica comigo. Hoje você dorme comigo, hoje eu te dou banho, deixa sua mãe descansar, né? É uma pessoa que vem, como pai, ordenar o bom funcionamento dessa relação, né? E não polarizar, quer dizer, é com quem pode dividir os ônus e os bônus, né? Ele também vai usufruir daquela relação gostosa com o filho, do sorriso do filho, né, de como quer cuidar, como quer colocar uma roupinha, né? Tudo pequenininho na criança, ele escolher, quer dizer, estabelecer esse vínculo para harmonizar o ambiente, né? Porque o que o bebê pequeno necessita, e a criança, quer dizer, para o seu bom desenvolvimento, é um ambiente harmônico. Se não tem essa harmonia, porque na relação mãe e filho a coisa é muito grudada um no outro, muitas vezes pouco diferenciada, o pai vem para harmonizar, para organizar, para reajustar
aquilo que está, de alguma forma, num desequilíbrio nessa relação. Agora, nesse sentido, há a diferença da paternidade da filha e da paternidade para com o filho? Ah, sim, né? Porque tanto para a mãe quanto para o pai, mas pensando no pai, que hoje a gente está falando do pai, o pai olha para o filho numa expectativa, né? Ele projeta coisas, ele deseja no filho coisas diferentes para a filha. Né? Então, essa diferença, né? Esse olhar diferenciado, que o bebê não tem só o olhar da mãe sobre ele, que tem um olhar diferenciado, que é o pai, traz à criança essas possibilidades traz a possibilidade de escolhas de tudo, das diferenças, de lidar com as diferenças. Agora, tirando desse foco assim, do que deveria ser, nós somos herdeiros de uma cultura acusada de ser muito machista e ainda ser. Onde estamos errando mais no exercício da paternidade, segundo a sua observação? É conservar esse lugar do homem fora da casa? Ainda é essa insistência de que quem cria filho é a mulher? O que você observa? Eu observo tanto isso na relação familiar, né? Os pais delegando ainda para as mulheres essa educação, né? O que eu falo é uma educação fundamental, estruturante, fundante do sujeito criança, e meio menospreza. Isso é coisa de menino, não vou gastar dinheiro com isso não vou comprar brinquedo, nossa, tá gastando muito depois que esse menino nasceu, é fralda demais, tem que economizar. Não, você tem que, é essa hora de maior investimento, né, o melhor alicerce para que o edifício cresça bem, né? Agora, a sociedade nossa ainda delega para a mulher, não só na questão da relação mãe-filho, como no processo da educação primeira no sentido da educação infantil, né? Tá na mão das mulheres, né? Eu acho que falta homens, né, ocupando esses espaços, são necessários para o estabelecimento de várias possibilidades na vida. Nós estamos chegando ao fim, mas eu quero fazer uma última pergunta a você, Paula, porque me interessa muito. A seu ver, a paternidade biológica e a paternidade adotiva, há diferenças? Ao meu ver, nenhuma, né? Porque não é o pai biológico que garante o bom desenvolvimento da paternidade, né? A gente sabe que muitas vezes é uma relação extremamente complicada do pai biológico com o filho biológico, como também a paternidade afetiva, né? Ela tem um lugar que esse homem quer ser pai e tem a possibilidade de amparar uma criança que por algum motivo na vida foi distanciada das relações biológicas dela, né? Então, o que a gente fala, o que os teóricos e nós da psicologia temos clareza, que o exercício da função paterna, né, pode ser feito até por uma avó, não pode? No Brasil, nós temos muitas famílias que são, né, uma filha tem um filho, a avó ampara, e quem é o pai da relação, muitas vezes é a avó materna, né? Não tem problema, né? O exercício da função saudável, estabelecida, carinhosa, afetiva e afetada por a relação paternal, que é fundamental. Ô Paula, a sensação que fica da nossa conversa chegando ao fim é que a gente precisa continuar, viu? Estou à disposição, é o tema que eu gosto muito, né? E estamos às ordens para continuar a conversa. E muito obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigada. Para o exercício da paternidade ser bem feito, precisamos de reflexão, avaliação e abertura críticas, na busca de respondermos aos desafios de nosso tempo. Precisamos, sim, da entrega, da dedicação dos pais, mas igualmente de políticas públicas que garantam melhor a dignidade de todos. Que venham outras iniciativas como essa da ampliação da licença paternidade. Não dá para ser pai de qualquer jeito, não é mesmo? A paternidade implica, entre outras coisas, o cultivo do tempo, da presença, da proximidade, do cuidado, do afeto, do limite, do exemplo. Além disso, o exercício da paternidade deve acontecer em diálogo direto, troca e partilha de responsabilidade com quem exerce a maternidade. Desse modo, todos saem ganhando, especialmente os filhos. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina.
Bom, Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem com mais discussões atuais para você. Até lá!